Olá, queridos alunos, tudo bem? Desculpa a demora, né? Não consegui efetivamente gravar antes, tá? Mas estou aqui, fiz o material todo para vocês e também tô gravando aqui a revisão, tá? Para dar as últimas dicas em relação à nossa prova, tá? Então eu fiz um material, resumi, vamos dizer assim, de todo o conteúdo que a gente trabalhou no semestre. Eu resumi para vocês aqueles pontos que são os mais importantes, os essenciais, para a gente então revisar nesses últimos momentos aí para nossa prova. Eu vou acessar o material e aí eu vou trabalhando com vocês, tá? Vou falando com vocês. Então vamos lá pro material então, ó, vou acessar aqui, tá? Olha só, gente, aqui ó, esse material eu fiz, fui fazendo para vocês toda a questão da revisão do que cai no grau B, tá? Então eu vou ir falando, vou alternando aqui para vocês acompanharem com o material, tá? Então, por exemplo, na parte da administração pública, tá? O que nós precisamos revisar? Como é criada a administração indireta? Então, a gente sabe que a administração indireta é formada pelas autarquias, pelas empresas públicas, pela sociedade de economia mista e pelas fundações públicas, tá? Então, mais especificamente, eu quero que vocês cuidem, né, aqui da administração indireta, como é que ela é criada, na diferenciação em relação à desconcentração e descentralização. Lembrando que sempre que é desconcentração, a divisão de funções é entre órgãos, e quando é descentralização, é porque está se criando a administração indireta. Então, criar uma autarquia, criar uma fundação, criar uma empresa pública, uma sociedade de economia mista é uma descentralização. E dentro dela é que se criam os órgãos, como se criam os órgãos também dentro da administração direta. Depois, tá? Então, a diferenciação, né? Aí, dá uma olhadinha no artigo 37, inciso 19, né? Vocês já erraram isso lá na prova do A, tá? Que é como se cria especificamente cada uma das entidades, né? Então, cuidado, 19 vai dizer para nós o quê? Que a autarquia, ela precisa de lei, tá? Lei específica para ser criada. Já a empresa pública, a sociedade de economia mista, é só uma autorização. E a fundação precisa de uma autorização e uma lei complementar para as áreas de atuação. Então, dá uma revisada aí no 37, inciso 19. Tá? Então, depois a função de cada uma das entidades, então revisa a função de uma autarquia é regime público, né? Então ela é como se fosse administração direta, tá aqui, dá uma olhadinha nessa revisão aqui em relação às regras das autarquias. Depois, fundações públicas, né? Que é uma fundação, ela pode tanto ser criada por um regime público como por um regime privado, então dá uma lembrada em relação às fundações aqui, tá? As públicas e as privadas, certo? Depois as empresas públicas e a sociedade de economia mista, as duas então estão lá no artigo 173 da Constituição Federal, então as duas são de regime privado, tá? Mas enquanto que a empresa pública pode ser criada através de qualquer forma de capital, né? Olha lá, qualquer tipo de forma de criação, sendo capital 100% público, a sociedade de economia mista, ela obrigatoriamente tem que ser no formato de SA, tá? Então, ela pode ser capital privado, né? E ela é só no formato de SA. Então, dá uma lembrada na diferenciação ali de empresa pública e sociedade de economia mista. Lembrando que qualquer uma das duas, tanto a empresa pública quanto a sociedade de economia mista, pode explorar atividade econômica como pode prestar serviço público, tá? Então, lembra aí a questão das empresas. Depois vamos para a parte dos mandatos, né? Ou melhor dizendo, para a parte dos servidores públicos. Dentro da parte de servidores públicos, eu quero que vocês deem uma relembrada no artigo 38 da Constituição Federal, por isso que eu resumi, já coloquei os artigos para vocês, que é em relação às regras dos mandatos eletivos. Então, a diferença quando um servidor público ele é servidor e ele se afasta para exercer um mandato eletivo federal ou estadual, então ele fica afastado das atribuições do cargo e passa a receber o subsídio em relação aos mandatos federais ou estaduais. Ou então, se ele for investido no cargo de prefeito, ele também vai ser afastado, mas ele pode optar pela remuneração. E aí, lembrando que a única situação que nós temos, onde nós podemos ter 3 cargos que podem ser cumulados
tá? São os cargos os 2 cargos de servidor com o cargo, então, de vereador, tá? Que é a nossa exceção, onde nós podemos ter 3 mandatos, ou melhor dizendo, 2 cargos mais um mandato, 3 ao mesmo tempo. Então, dá uma revisada no 38. Dá uma revisada no 41 da Constituição, que é a questão da estabilidade, né? Para não confundir a questão da estabilidade e o estágio probatório. Então, a estabilidade, lá pelo 41 que a gente estudou, tá? Ela, então, necessita do quê? Ela necessita de 2 regramentos, ó, o inciso 3, ó. Avaliação periódica, tá? Avaliação periódica de desempenho. Então, ela precisa de uma avaliação. Aqui não está escrito o critério de 3 anos, por isso que lá nas leis que estabelecem 8.112 e 10.098 vão estabelecer o tempo de efetivo exercício mais o tempo de avaliação necessário, e essa avaliação, então, hoje, por força de entendimento do STF, é que não pode ser inferior a 3 meses. Então, quando o servidor ele é demitido de forma indevida, tá, em função de não ter sido feito PAD ou ter sido feito PAD de forma irregular, ele tem o direito de ser reconduzido ao cargo, tá? E porventura aquela pessoa que estava no seu cargo, então ela vai voltar para o seu cargo anterior, que é a recondução, tá? Então só dá uma relembrada, dá uma lida aí no artigo 41 em relação a essas regrinhas que nós trabalhamos, tá? Depois, em relação aos atos, gente, tá? Dá uma relembrada em relação aos requisitos ou elementos dos atos. Lembrando que os atos têm 5 elementos sempre, independentemente de ser ato vinculado ou discricionário. Então, sempre o ato vai ter sujeito, né, ou competência, sujeito competente ou a chamada competência. Ele sempre vai ter finalidade, ele sempre vai ter forma, ele sempre vai ter motivo e ele sempre vai ter objeto, tá? O que é vinculado ou discricionário é um motivo e objeto. Competência, forma e finalidade sempre vai ser vinculado. Então, dá uma lembrada aí nos requisitos dos atos administrativos. Dá uma relembrada em relação à eficácia ou validade, lembrando que o ato pode ser válido, né, e dentro dessa validade ele não tem erro, ou então ele é inválido, e aí sim é que ele é nulo ou anulável, por isso que ele pode ser sanado se ele tiver efetivamente a possibilidade de ser corrigido, ou, né, não poder ser corrigido, aí vai ser invalidado. Então, dá uma lembrada em relação a isso, tá? E por fim, na parte dos atos, dá uma relembrada em relação à extinção, principalmente nesses 2 itens, que é a diferenciação de anulação e revogação. Lembrando que a anulação é sempre que for ato ilegal e revogação é a discricionariedade da administração pública, tá? Depois, em relação aos princípios, o LIMP, os 5 princípios que nós damos no texto da Constituição. Então, o princípio da legalidade, né, quando se aplica. Depois, o princípio da impessoalidade, quando se aplica. Depois, o princípio da moralidade, aonde e como se aplica. E o princípio da publicidade, lembrando que esse princípio da publicidade tem todas as regrinhas lá em relação à lei, que é a Lei 12.521 de 2011, nós fizemos exercícios em sala de aula, então dá uma relembrada em relação a isso, tá? E por fim, o princípio da eficiência, né? Que é o princípio que veio com a emenda constitucional número 19 de 98 e que trouxe, então, aí várias modificações para dentro da administração. Então, dá uma relembrada em relação a esses 5 princípios da administração pública. Nos poderes, nós não tivemos tempo para trabalhar especificamente os poderes em sala de aula. Eu gravei um vídeo para vocês para juntar, né, o que na verdade a gente trabalhou os poderes, mas eu não fiz uma aula específica de poderes, por isso eu gravei a aula, tá aí disponível para vocês no Black, de poderes. Então só dá uma assistida nessa aula, né, para dar uma olhada, né, inclusive foram várias perguntas em sala de aula na questão do controle da constitucionalidade em relação ao decreto, né, por quê? Porque o decreto, ele uma hora pode ser constituído em cima do texto da Constituição e aí ser a ação direta de inconstitucionalidade, mas não é essa a função do decreto. O decreto tem por função regulamentar a lei. Então, esse é o poder regulamentar.
Depois tem o poder hierárquico, que é quando nós trabalhamos a questão da divisão das funções entre os órgãos, que é a desconcentração. Então esse é o poder hierárquico, né? O poder disciplinar, quando a gente trabalhou a questão em relação aos servidores, o poder de punir os seus servidores internamente, esse é o poder disciplinar. E o poder de polícia é o único momento quando a administração efetivamente adentra nos direitos, então, da sociedade, né? É o momento onde ela pode interferir nos direitos e garantias fundamentais, mas nunca os tirando. Então dá uma relembrada aí nessa diferenciação dos poderes, tá? As características. E por fim, a Lei 9784 de 99, que é a Lei do Processo Administrativo Federal, né? Mais especificamente em relação a essa lei, eu quero que vocês revisem a questão dos recursos, tá? O pedido de reconsideração, recurso, instâncias, né? Quantas instâncias, que nós só temos no máximo 3 instâncias, que vai como pedido de reconsideração, e aí se a autoridade que decidiu não reconsiderar em 5 dias, é que vai o recurso para a instância superior, né? Então lembra essas regrinhas ali que nós trabalhamos em termos de esquema na sala de aula. A legitimidade, né? Ou seja, aqui nós temos como o processo ele é tanto individual quanto coletivo, nós tanto temos a possibilidade de recurso para as pessoas de forma individual como de forma coletiva, né? Nós não temos o recurso com efeito suspensivo. O recurso ele pode vir para piorar a vida da pessoa e não só para melhorá-la, né? Então esses detalhes aí que a gente trabalhou principalmente na questão então dos recursos, tá? Certo? Aqui no finalzinho, tá? E os prazos, como é que se conta então para a interposição desses recursos, né? E a diferença então do recurso para a revisão, tá? Então é isso que eu quero que vocês lembrem aqui, certo, meninos? Então, deixa eu voltar aqui, né? Opa! Então, voltamos aqui, tá? Então, gente, tá, vocês viram ali que eu trabalhei com vocês ali os slides que eu vou deixar com vocês, né, que eu vou já deixar postado. Então, basicamente, gente, são esses slides, né, com esses conteúdos que eu quero que vocês deem uma revisada aí final, tá? É a parte mais importante, vamos dizer assim, aí de todo o semestre, né? Então, é isso que eu quero que vocês deem uma revisadinha principal, claro que vocês já estudaram, agora vocês vão dar aquela revisada no final em relação a isso. Certo, meninos? Tá? Então, estão aí à disposição os slides, tá? As informações aqui. Claro, eu não vou trabalhar todo o conteúdo de novo, a gente já trabalhou todo o conteúdo, tô fazendo aqui só as dicas finais daquilo que vocês, então, vão ter que dar uma olhadinha hoje no final. Vocês viram que hoje, né, o sofazinho tá vazio, hoje o Brauzito não tá aqui conosco, né? Já tá à noite, ele já, né, já não fica mais aqui com a mamãe, já vai dormir, né? Já vai se recolher. Então hoje eu tô aqui sozinha gravando esse vídeo pra vocês. Tá, meninas? Espero que eu tenha conseguido auxiliar, tá? Então, assim que liberar o sistema, eu já posto esse material para vocês, se não postei antes, porque o sistema não estava acessível, certo? Nos encontramos, então, na prova, tá? Espero todo mundo aprovado, não quero ninguém no grau C, certo, meninas? Um bom estudo e até a nossa prova.